Então, gente, bom dia. Estamos no quarto encontro da série Tulipe. No início, né, no primeiro dia da série, eu falei pra todo mundo aqui que se você faltasse em um dos encontros, você ficaria bugado. E é o que o Mikael provavelmente vai ficar hoje, bugado. Que ele veio na depravação total, depois não sabe por que se Deus salvou alguém ou não salvou, se Deus elegeu alguém ou não elegeu. Ele vai acompanhar agora a graça irresistível. Ele sabe que o homem é depravado e que a graça é irresistível. Mas eu vi um pouco do vídeo do... Ouviu? Eu vi. Então tá em Mas foi casa. só um pouco. Então tá em casa. A gente sempre dá o panorama, né, antes de começar. Então vamos falar um pouco. No primeiro encontro, nós falamos de depravação total, com base em Romanos 3, que é a ideia de que todos nós somos depravados, desde que nós nos conhecemos por gente, nós somos pecadores. No segundo encontro falamos de eleição incondicional, que Deus elegeu pessoas antes da fundação do mundo para serem salvas. E as que ele não elegeu, provavelmente, ou quase certamente, vai para o inferno pelo seu próprio pecado. Não é que Deus manda alguém para o inferno, que a pessoa vai sozinha para o inferno. Ele apenas não salvou a mesma. No último encontro nós falamos de expiação limitada, ou eficaz, ou particular, ou do jeito que você quiser falar. Tem gente que fala que o que estraga a tulipe o que estraga o calvinismo são os nomes, né? Eu sei, acho que não. Acho que as pessoas têm dificuldade com a própria definição mesmo dos pontos. A expiação limitada fala que Jesus morreu somente pelos eleitos. Isso é óbvio, porque não teria como Jesus morrer por pessoas que não seriam salvas, porque ele morreu para salvar. Então, se ele é salvador, ele salvou as pessoas que seriam salvas. Então, é muito óbvio isso. O Mikael não precisava nem estar aqui no encontro para saber disso. E hoje nós vamos falar de quê? De graça irresistível. Isso, meu irmão, a graça ela não pode ser resistida pelos eleitos. A prova disso é que nós estamos aqui. Nós três estamos aqui, sim, se bem que a gente poderia estar dormindo na hora dessa, poderíamos estar em casa, poderíamos estar, sei lá, voltando da festa, da boate, como muitas amigas minhas estão voltando agora. Postaram no status do WhatsApp, então eu fiquei sabendo. E poderíamos estar, sei lá, em N lugares agora, poderíamos, mas nós não estamos. Por quê? Porque a graça nos alcançou. E uma vez alcançado pela graça, nós só queremos saber de agradecer ao Pai que nos salvou. Vamos lá para João capítulo 6, versículo 41 ao 51. Muita leitura, hein? São 10 versículos para ler. João 6, do versículo 41 ao 51. Vamos fazer aquela leitura compartilhada que há tempos não fazemos. E que é muito bom fazer porque a gente, quem não sabe ler, aprende a ler. João capítulo 6, versículo 41 a 51. Quem está anotando o tema é graça irresistível. É o ponto I da tulipe. É irresistível grace, né? Irresistível grace. Manja dos ingleses. Eu só sei porque em inglês é o contrário, né? Tulipe é total deprivation. Inconditionation, não sei o que. Limitation, expiação. E assim sucessivamente. Achou, Marcos? João 6, 41. Então pode começar. Aí fica assim. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José. Não conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de fazer-me críticas. 44. Ninguém pode vir a mim senão o Pai que me enviou. Senão que o Pai que me enviou o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai dele aprendem. Vem a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo: aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pai, muito obrigado pela tua graça, por esse dia que o Senhor nos permite
estarmos juntos, reunidos para te adorar, cultuar o teu santo nome. Nós te pedimos, Deus, que só afaste qualquer distração, qualquer barulho que impeça a gente de refletir na tua palavra, qualquer sentimento que seja contrário ao teu querer, Pai. Que só possa nos instruir nessa manhã, que nós possamos ter um dia abençoado, um dia debaixo da tua graça, e que nós possamos compreender, Deus, que somente teu amor, somente tua graça, somente a tua fidelidade, ela é suficiente para todos nós. Amém. Gente, vocação eficaz ou graça irresistível, ela é uma doutrina, né, do calvinismo, obviamente, quem está falando disso, que afirma que a graça divina ela é irresistível para os crentes. Ou seja, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. Essa doutrina está intimamente ligada com a doutrina da eleição incondicional, porque você só vai compreender uma se já tiver compreendido a outra. Porque se Deus elegeu pessoas para serem salvas, ele vai ter que trazer essas pessoas para ele, né? E como ele faz isso? Através do Espírito Santo, que convence o homem do seu pecado. Tá? Por que as pessoas não se arrependem a Cristo? Porque elas acham que não precisam de arrependimento. Sabe? Por que, por exemplo, o cara não se sente culpado em trair a esposa? Porque para ele não é errado. O que ele está fazendo não é algo ruim. Ele está fazendo aquilo por instinto, né? Ele é macho, ele é homem, ele é o pegador, ele é o bambambam, então ele não vê problema em trair. E existe até um hino antigo, né? Que eu esqueci o nome do cara, que fala: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói. Enfim, é um bolerozinho bem interessante. Porque se o pecado doesse, de fato, as pessoas, né, sentiriam a dor e iam atrás de remédio. Só que para o eleito o pecado dói muito, porque a gente sabe o que nos afasta de Deus. As pessoas dizem que ao comer do fruto, né, o homem conheceu o que é pecado, enfim, conheceu. Então, ao conhecermos o que é pecado, o que é certo, o que é errado, há uma certa culpa na gente, né? Há uma certa... como a gente estava falando aqui antes de começar o culto, né? Quando eu fiquei sabendo que a WWE era uma farsa, eu fiquei, caramba, mano, eu fui enganado esse tempo todinho. Então baixa uma certa, porra, a gente estava sendo enganado. Que é isso, cara? Eu acreditei numa mentira esse tempo todo. Então o pecado, de certa forma, aos eleitos, ele é uma afronta, ele é uma culpabilidade existir em nós, né? Por conta do pecado. Por que eu estou falando disso? Porque é interessante, a doutrina do calvinismo, ela fala muito nisso, né? Ela fala muito acerca do pecado. Nós temos uma dificuldade em apontar erros, apontar culpados e colocar o pecado como vilão. O que a gente faz? E eu quero ter cuidado ao afirmar isso, porque eu quero que vocês saiam daqui entendendo o que eu estou dizendo. A gente costuma dar culpa para tudo que é de ruim para quem? Para os inimigos, para o diabo, para os demônios, para Lúcifer. A gente não tem a mania de culpar nós mesmos e as pessoas pelos erros que são delas mesmas. Sabe? Se uma criança, por exemplo, está fazendo uma atrocidade, está com demônio, leva no rezador. Ela está com demônio, leva na igreja. Precisa ser expelido o demônio dessa criança. E por que isso? Porque a gente não tem a consciência de que a criança é depravada. A criança é pecadora desde que nasceu. Se você não ensinar a criança, ela vai ser um demônio em forma de pessoa. Um demônio em forma humana. Por quê? É porque o demônio entrou nela? Não, é porque ela é o próprio demônio. Ela é a depravação em pessoa. Sabe? O demônio treme diante dela. De tão depravada que ela é, se você não educar o seu filho. Hoje, quando eu tava vindo pra cá, ontem, quando eu tava indo trabalhar, tinha um molequezinho bem pequenininho, acho que deve ter uns 4, 5 anos, falando uns palavrões que eu ainda nem aprendi a falar. E a mãe do lado. Falei, caramba, a mãe não educa a criança, dessa mãe já tá falando isso aí, imagina quando crescer, vai estar fazendo isso aí. Sabe? Então, se você não educa a criança, é por isso que Salomão, que foi o cara mais sábio que a humanidade já conheceu, fala: instrui o filho no caminho que ele deve andar. Por quê? Porque ele já sabia, ele tinha consciência que a criança ela é depravada. Tem pessoas que têm dificuldade com a graça irresistível justamente porque tem um tal de livre-arbítrio no meio, né? Esse livre-arbítrio ele permeia
todo o calvinismo. As pessoas não creem no calvinismo por causa do livre-arbítrio, cara. E eu fico muito puto quando as pessoas dizem que Deus deu livre-arbítrio às pessoas. Eu não vejo isso, mas tudo bem. Deus, a única coisa que Deus deu foi a graça. Livre-arbítrio eu não estou por ver. Adão e Eva tinham livre-arbítrio, o que que fizeram? Isso é a prova concreta de que não pode dar liberdade total ao homem, que ele só faz merda. E o que que é graça irresistível? Graça irresistível foi o que aconteceu com todos nós. Nós fomos atraídos pela graça, uma luz nos chamou e nós não conseguimos resistir a essa luz. Tome cuidado com uma coisa. Não significa que toda a ação do Espírito Santo ela é irresistível. Detalhe importante. Deixa eu citar um exemplo. A gente marcou um evangelismo, nós três, nós estamos indo pregar. Dentro dessa, a gente prega para 50 pessoas. Dessas 50 pessoas tem 20 eleitos. Não significa que aqueles 20 eleitos, na hora que a gente pregou, vai se converter. Vai vir para Cristo, naquele momento. Ou seja, então naquele momento, aquele eleito ele resistiu. Agora, o que é irresistível é a graça salvadora. Quando Deus quer salvar, o homem não pode resistir. O homem não consegue resistir. Ah, Jonathan, mas isso vai contra vai contra a vontade do homem. Não, o homem quer. O homem escolhe ir a Deus. Só que antes dele escolher a Deus, é Deus que escolhe ele. Eu acho que ninguém tá aqui forçado. O Marcos não acordou cedo para receber a gente forçado. O Micael, eu não fui lá na casa dele e botei uma arma. Vamos, Micael, não. Forçado. Tanto que o Micael falta vários cultos e ninguém bota a arma na cabeça do Micael. Micael vem quando quer e quando Deus permite que ele venha. Entendeu? Então não, nada é forçado. A gente quer. Existe um desejo da gente em buscar Deus. Existe um desejo da gente em orar ao Senhor, em buscar, em ler a palavra, em cumprir os princípios divinos. Mas essa graça, ela vem de Deus primeiramente e combina comigo. Agora, por isso não entrar na cabeça das pessoas, eles usam a desculpa do livre-arbítrio. Porque é muito mais fácil de explicar para as pessoas. É muito mais fácil de eu aceitar que o meu livre-arbítrio é o que predomina e Deus apenas assina embaixo. Do que eu dizer que a graça de Deus e a minha vontade, elas caminham juntas de uma forma que eu não entendo. Eu não entendo como é que Deus pode me atrair para Ele de uma forma irresistível, ou seja, que eu não posso resistir e ao mesmo tempo posso querer ir até Ele. Eu não entendo como é que isso combina, mas se Ele é Deus, Ele pode fazer isso. E Ele fez isso com a gente, né? Então, o primeiro ponto, já que eu já deixei claro o que é, e agora o que a graça irresistível não é uma ação forçada, onde você vai contra a sua vontade para o reino de Deus. Não é isso. Graça irresistível não significa que você vai forçadamente para o reino de Deus. Isso aí se chama islamismo. Isso aí se chama islamismo, né? O Estado Islâmico faz isso com as pessoas. Mas você abraça o Senhor, abraça o Criador, Jesus, como seu Salvador, porque você escolheu. Sabe aquelas igrejas que tem a mania de fazer apelo e que fala, você quer aceitar Jesus? É tipo isso, a pessoa escolhe aceitar Jesus, só que antes da pessoa aceitar Jesus, Jesus já teve que aceitar ela, né? Porque ela é pecadora, Jesus não é. Amém? Vamos lá para Salmo 115, versículo 3. Todos em Salmo 115, versículo 3. Cento e três. 115, versículo 3. Acharam? Sim. Deixa eu marcar. Micael, o que diz Salmo 115, versículo 3? Nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Tudo o que lhe agrada. Então a ação salvífica ela não pode ser resistida. Vou pegar uma cadeira. Aliviou, né? Trocamos de lugares. Então vamos lá. A ação salvífica ela não pode ser resistida pelos eleitos. E por que ela não pode ser resistida? Porque o homem tem uma brecha enorme no seu coração. Ele tem uma necessidade de Deus.
ele pulsa por Deus. Tu quer um exemplo? Bora pegar um exemplo bem clássico. O ateu. Ele luta, ele trava uma luta interna pela uma existência não entendida. Sabe? Se por um lado nós temos uma pessoa religiosa que luta por uma existência que ela é comprovada, e essa existência a gente precisa entendê-la e cumpri-la de uma forma que eu viva melhor. Por outro lado, nós temos o ateu que luta por uma existência não entendida e que de uma certa forma ele consegue perceber o que é entendido por algo criado, por um objeto criado, que é o exemplo da criação, por exemplo. Por um lado nós temos a criação, um Deus que cria, um Deus que dá nome às coisas, e por outro lado nós temos o aleatório, o enigmático, sabe? O acaso. Até a música do Titãs, né? O acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. E Deus, ele nos amarra por algo que nós temos dificuldade de encontrar. Por que Adão ele se sentiu ofendido quando ele pecou? Ele estava nu diante de Deus. Mas ele sempre esteve nu. Ele nunca se sentiu ofendido, ele nunca se sentiu pecador diante de Deus. Mas a partir do momento que ele come do fruto, ou seja, que ele desobedece, ele entende que ele fez caquinha, né? É que nem uma criança, por exemplo, uma criança que ela, quando a mãe não está perto, ela faz tudo de errado. Pula em cima da cama, mexe na tomada, derruba o ventilador, derruba o vaso. Mas quando a mãe olha, quando o pai olha o que o filho está fazendo, ele olha para o pai. Por quê? Porque ele sabe que você está fazendo alguma coisa errada. Ele sabe que está errando. Então, nós, agora observe o raciocínio que eu vou traçar agora. Nós, uma vez entendendo que somos pecadores, que é o primeiro passo, né, para a cura do doente, que nós falamos no primeiro encontro. Uma vez entendemos que nós somos pecadores, nós necessitamos de um Salvador. E uma vez entendendo que esse Salvador nos salvou já na cruz, ele nos elegeu, nos salvou, ele morreu pelos nossos pecados, agora a gente entende que nós fomos atraídos a ele. Estava perdido, estava disperso. E nós fomos atraídos a ele. Isso é uma coisa legal da Igreja Universal. Estou falando da Igreja Universal desde Marcelo, tá? Igreja Universal no sentido literal da palavra. Da Igreja Universal é que você, na Angola tem um salvo, no Paraguai tem um salvo, nas aldeias tem um salvo, em todos os lugares do mundo existem pessoas salvas, porque elas foram dispersas, elas estão dispersas, mas Deus dá uma forma de atraí-las. E essa é uma das motivações para você pregar o Evangelho. Porque você não vai ficar preso a uma amarra de que é você que salva as pessoas. Quem já pensou? E você ter a ilusão de que você salva as pessoas. A gente não consegue salvar nossos próprios familiares. Nossa própria família a gente não consegue salvar. Por que a gente vai salvar alguém que a gente não conhece? A gente não conseguiu salvar nós mesmos, cara. Eu fico preocupado com os arminianos quando eles vão evangelizar, por exemplo. Que eles acreditam, né, que eles, com o livre-arbítrio deles, se salvam. Então, se eles vão pregar para alguém que tem um livre-arbítrio, como é que ele vai colocar na cabeça da pessoa que a pessoa vai se salvar? Sabe? A pessoa pode muito bem usar, não, eu tenho um livre-arbítrio de não querer Deus. Sabe? Então, por nós sabermos que a graça é irresistível, a pregação vai chegar no eleito, ele vai ouvir a mensagem e ele vai ser atraído por Deus. Assim como nós somos atraídos pela mensagem de Deus. Se todos nós fizermos o panorama da nossa conversão, a gente vai entender que nós estávamos lá, vivendo nossa vidazinha medíocre, até que um pregador doido falou de Deus pra gente. E a gente ouviu esse pregador doido falar de Deus. Caramba, isso aí tem muito a ver comigo. Isso aí tem muito a ver comigo. E a gente foi para esse rumo. A gente foi para essa luz. A luz no fim do túnel era Jesus. E nós fomos até o fim do túnel para encontrar Jesus. Amém? João capítulo 6. Lá onde a gente estava. Só que agora é versículo 64 e 65. João capítulo 6, versículos 64 e 65. Micael leu 64 e o Marcos 65.
Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio que quais deles não criam e quem o iria trair. 65. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto seja dado pelo Pai. É o Pai que nos atrai. Aqui nós temos dois textos que dá elucidação também para a expiação limitada, né? Que a gente falou semana passada. O 64. Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Ou seja, Jesus ao morrer na cruz, ele estava morrendo por pessoas salvas. Que ele sabia desde o princípio quem que ia ser salvo, quem foi salvo e quem não ia ser. Olha, o texto está claro. O Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E o 65 nós temos a base para a graça irresistível, né? Que está falando agora. Ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Ou seja, ninguém vai a Jesus por livre-arbítrio. Ninguém vai a Deus pela sua vontade própria. A gente vai pela vontade de Deus, que nos atraiu. Eu posso cantar, eu escolho Deus. Mas para isso eu tenho que cantar que Deus me escolheu. Amém? E isso não anula a minha responsabilidade, cara. Isso não faz de mim uma marionete. Isso não faz de mim um robô mecânico. Isso não faz de mim alguém, um animal domesticável. Não. Isso me faz isso faz de mim um ser humano amado. Alguém, observa, você como criatura amado pelo Criador, e não só amado pelo Criador, você é preservado. A gente vai falar isso na semana que vem. Você é preservado pelo Criador. Mas, Jonathan, eu passo por tantas dificuldades, as coisas dão certo para os ímpios e não dão certo para mim. Esse é o motivo de muita gente desistir na caminhada, tá? Nesse ano eu pretendo trazer uma pregação sobre isso, se não na adoração livre, mas em outros momentos, no prosa mesa ou na adoração cine livre, sobre qual é o seu alvo na sua caminhada cristã. Se o seu alvo for crescimento pessoal, se o seu alvo for crescimento financeiro, se o seu alvo for crescimento profissional, você está no caminho errado. Você deveria abandonar o cristianismo e procurar outra coisa. Você deveria abandonar Cristo e procurar outra coisa para fazer. Um marketing pessoal, um curso técnico de administração, de novo, todos nós somos formados, né? Um curso, sei lá, de licenciatura, de bacharelado em RH, porque você está no caminho errado. O caminho de Cristo, o caminho do Evangelho é um caminho de morte, é um caminho de renúncia. É um caminho onde eu não vivo mais os meus próprios interesses, mas eu vivo segundo Deus. E explicar aquele texto que Jesus fala, não pense no dia de amanhã, né? Basta cada dia o seu próprio mal, para pessoas que não conhecem Cristo, é impossível, cara. Principalmente no mundo de hoje, onde você quer ter mais para comprar mais para ter mais. Onde você quer uma realização pessoal, né? Onde você quer comprar o carro do ano, onde você quer ter o emprego do ano, onde você quer ter o emprego do melhor salário, né? Você quer ter estabilidade financeira. Fala-se muito disso, né? Hoje em dia, estabilidade financeira. E não estou falando que isso seja errado, gente. Isso não é errado, você pensar em você. O errado é você colocar isso como o foco da sua vida. Como o fim último para você ser feliz. Então, o fim último para você ser feliz é a sua vida em Cristo. É você ser grato todos os dias por estar vivo. Mesmo com a perna quebrada. Mas você está vivo. E uma coisa que eu estou aprendendo com Lutero, que eu estou lendo muito Lutero esses dias, uma coisa que eu tenho aprendido com Lutero, que foi um cara que passou por muitas tormentas na vida, muitas dificuldades, é que o alvo dele estava em Cristo. O alvo dele estava no Evangelho. O alvo dele estava em Deus. Então, se um dos motivos das pessoas estarem desistindo do Evangelho é que as coisas não dão certas para elas. Só que é óbvio, querido, as coisas não vão dar certas para você. Possa ser que dê algumas vezes, sim, possa ser que, sei lá, tem vezes que você vai acertar o gol, mas tem vezes que você vai acertar mais a trave, vai mais para fora. Porque você não veio para esse mundo para ser um campeão, vencedor. Você veio para esse mundo para ser um proclamador do Evangelho. Para ser alguém que vive o Evangelho todos os dias. É por isso que na série de mensagens de adoração livre a gente pega tão pesado em você glorificar Deus fora das quatro paredes, né? Você glorificar Deus fora do eixo que é a sua casa, que é o momento da adoração livre. É de você glorificar Deus onde quer que você esteja.
Inclusive meu blog pessoal agora, que vai se chamar Teólogo de Campo de Futebol, ele brinca com isso, né? Você ser cristão onde quer que você esteja, seja na cozinha da sua casa, ou seja na sua faculdade. Amém? John MacArthur, ele tem uma frase muito interessante que diz assim, é uma definição da graça irresistível, né? Que é a graça que transforma o coração e assim torna o cristão plenamente disposto a confiar e a obedecer. A graça salvadora sempre é irresistível. A graça salvadora, ela sempre é irresistível. Cara, não importa quantos pregadores preguem pro cara, mas se ele for um eleito, ele vai ser salvo em algum desses pregadores, sabe? Como é que você identifica um eleito? Primeiramente, ele tem um temor de Deus. Esse é o primeiro passo. Tem muita gente que não é cristã, mas que teme a Deus. A gente conhece vários, né? A gente conhece vários desses. Talvez ele seja um eleito, cara. Tá faltando alguém pregar para ele. Não chegou ainda o pregador certo para ele. É tanto que isso é até um exercício para mim. Desde que eu conheci o calvinismo, eu procuro me aproximar de pessoas. Micael foi um exemplo desses, né? Eu procuro me aproximar de pessoas que são mais fáceis de eu conseguir introduzir o evangelho para elas. Um exemplo clássico é que lá no meu trabalho, por exemplo, tem pessoas que são muito intelectuais, mas que, sabe, elas são muito afastadas de Deus. Então para aquelas pessoas eu vou ter dificuldade de pregar. Então eu deixo aquelas pessoas para outras pessoas evangelizarem, né? Para outras pessoas com mais rojão do que eu. Então eu procuro pessoas que elas conseguem falar de Deus comigo, por mais que seja uma visão de Deus deturpada, né? Uma visão de Deus manchada, mas elas conseguem ter o temor de Deus ainda, né? Elas acham muitas coisas pecados, muitas coisas erradas. Então isso prova que ela tem um temor de Deus. Eu me aproximo e consigo introduzir o evangelho para essas pessoas. Isso é um exercício para você também. Talvez aquela pessoa que tem um temor de Deus, ela seja um eleito, ela seja um salvo. Precisa que alguém pregue. E possa ser que você seja o pregador dessa pessoa. Fale mais de Jesus, cara. Você vai perceber que vai fazer muito efeito. Vamos lá para Romanos 8, versículo 35. Quando acharem, digam Pantera Negra. Deixa eu marcar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Vamos lá pro 38 agora, tá? Não estava no script, mas agora vai estar. 38 e 39 diz assim, que é a resposta para aquelas perguntas. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De tudo isso que Paulo falou, o que mais me dá alívio é que ele falou em 38, estou convencido. Estou convencido. A gente só fala de algo com convenção, a gente está convicto daquilo que a gente estava falando quando a gente tem plena certeza. Eu estou convicto de que o Micael é bonito, sabe? Eu só falo isso quando eu tenho plena certeza, eu tenho plena convicção, porque eu não dou carta, né? Pano pra manga, carta pra manga, sei lá. Eu sou péssimo de ditado. Isso, pano pra manga. Então, cara, nada nos separará do amor de Deus, porque foi Ele que nos atraiu. Então, cara, observe qual tem sido o teu foco no Evangelho, qual tem sido o teu foco em Cristo, cara. Se o teu foco no Evangelho tem sido qualquer coisa daqui, qualquer coisa dessa que Paulo falou aqui, cara, ele deu uma série de coisas, né? Ele deu uma série de exemplos aqui. Qual foi o versículo mesmo? 35. Ele falou tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo. Cara, qualquer coisa que aconteça na tua vida, ela não é capaz de te separar do amor de Deus. Isso porque o caminho foi inverso. Porque se você tivesse escolhido Deus, se você tivesse segurado nas mãos de Deus, no primeiro vento você saltaria. Mas é Deus quem segurou na tua mão. É Deus quem segura na tua mão. É Deus quem te abraça. E é por esse motivo que você não é levado pela tempestade.
É por esse motivo que você pode surfar nas ondas, né? E as ondas não não te engolem, né? A sua prancha tá Jesus. Amém? Baixou aqui o pentecostal. Na sua prancha tem Jesus, no seu barquinho tem Jesus, cara. E nada nos separa de Cristo, porque foi Ele que nos atraiu. Eu vou dar um exemplo bem claro do porquê que é importante eu confiar que foi Deus que me atraiu para Ele. Temos um exemplo bem interessante. Eu convido vocês dois para um evento muito importante do mundo dos esportes, por exemplo. Só que nesse evento, para vocês entrarem, vocês precisam me conhecer alguém do meio. E eu sou o único cara do meio que vocês conhecem. E nesse evento eu falho, eu não apareço. E vocês ficam lá na porta, feito um trouxa. E vocês vão ser barrados, ninguém vai deixar vocês entrarem. Porque vocês não conhecem ninguém do evento, vocês não têm convite. É a mesma coisa se você procurar ir até Jesus sem Ele te atrair primeiro. Se você não tiver com Jesus do lado, se Jesus não tiver te atraído, te chamado para o reino dele, você vai ficar lá na porta do outro lado esperando que alguém abra para você e você não vai conseguir. Você vai bater na porta 1000 vezes e ninguém vai aparecer lá para pode entrar. Você só vai entrar se você conhecer Jesus. É que nem o episódio do Cris, né? Eu conheço o Maicão. Você pode dizer pro cara, eu conheço Jesus, cara. Deixa eu entrar. Falar, você conhece Jesus, então pode entrar. Então, conheceremos Jesus porque Ele nos atraiu para Ele. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Se puder ler para nós, pode ler. Contudo, aos que o recebem, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Cara, você já ouviu aquela analogia de que nós fomos adotados por Deus? É uma coisa interessante, né? Se você não ouviu, você vai ouvir agora. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Nós somos os filhos adotivos. Uma vez eu ouvi o Ed René pregar, o Ed René Kivitz, né? E eu fiquei pensando nisso a semana toda. Eu te juro, fiquei pensando na semana toda. Eu falei, caramba, não é que é verdade? Um filho, você planeja, você escolhe ou não, né? Você tem vários casos aí na vida de filhos que nascem indesejados. Eu sou fruto disso, por exemplo. Eu sou um filho indesejado. Eu sou um filho não planejado. Né? Eu sou um filho... Meus pais não fizeram, vamos, com tantos anos de idade, a gente vai ter um filho, pai e tal, vamos viver felizes para sempre. Não foi assim comigo. E tenho raiva de quem foi assim. Brincadeira, gente. E quem foi planejado? Eu acredito que na minha geração poucas pessoas foram planejadas. Meus amigos tudinho de rolê, os pais eram separados. A gente até tirava onda com os filhos que tinham pai e mãe em casa. Né? O Jonas era um exemplo desse. Que bom, mano. Você é sortudo. A gente até brincava com o Jonas que ele tinha pai e mãe em casa. A gente falava, pô, mano, tem pai e mãe em casa, como é que é? A gente falava isso na zoeira, né? Mas hoje a gente percebe o quanto isso era pesado. E... Agora, a adoção, cara, é algo que precisa ter muito amor envolvido. Porque a adoção não é algo obrigado, sabe? A adoção você não é... Ninguém bota uma arma na sua cabeça pra você adotar alguém. Tipo, não é descuido. Um filho pode nascer por descuido. Você não usou camisinha, pô, filho, sabe? Nasceu o filho lá. Agora, adoção não. Você não se descuida e adotou a criança. Nossa, não. Você planeja. Você escolhe, você vai até o orfanato, escolhe aquele fulaninho ali, de cabelo caracolado, enrolado, 3 anos de idade, tantos metros, tantos pesos, eu quero você. E você adota aquela criança e leva para sua casa e dá amor de filho. Foi o que Deus fez com a gente, cara. Nós éramos pessoas perdidas, filhos de Adão, abandonados pelo pai, perversos, pecadores, pessoas que não tinham de cair vivas. E Deus foi lá. Aquela analogia que eu fiz no primeiro dia, né? Nós caímos num prédio de 20 andares, mortos no chão. Deus foi lá com a sua ambulância, mais rápida do que o SAMU.
nos pegou, nos levou para o hospital, nos deu atenção, nos deu paracetamol, nos curou, nos levou para casa, nos chamou de filhos, cara. Foi isso que Deus fez conosco. Nos chamou de filhos, nos adotou, né? Nos levou para o reino de Deus. E graças a esse sacrifício, graças a esse amor, hoje nós ganhamos o direito, como diz no versículo 12, né, de João 1, o direito de ser chamado filho de Deus. Então, Jonathan, tu tá querendo dizer para mim que o cara que não tem Deus, não tem Jesus, ele não é filho de Deus. Exatamente isso que eu tô querendo dizer para você. Ele não é filho de Deus, cara. Ele é um, sei lá, um pecador jogado sem pai, sabe? Assim como você e eu éramos. E isso não significa, porque as pessoas têm aquele olhar, né, de que se você diz para uma pessoa que ela não é filho de Deus, e você é filho de Deus, você é merecedor de alguma coisa. Muito pelo contrário. Eu sou filho de Deus porque eu estava lá com você, caído, morto, e ele realizou toda a obra em mim. Eu sou grato eternamente. Então, por eu ter sido chamado, eleito, curado do meu pecado, eu sou 1000 vezes mais grato do que você que não é filho. Sabe? Eu sou cobrado 1000 vezes mais do que você. Sabe quando você era criança, você chamava o coleguinha para sua casa, e o seu coleguinha fazia merda e pegava pra você? Quando seu coleguinha saía, sua mãe ia cobrar de você mesmo, não sendo você que fez a merda, porque você é que é o dono da casa, você que mora aqui. É tipo isso, sabe? Por uma pessoa, filha de Deus, falar merda publicamente sobre os filhos de Deus, todos os filhos de Deus pagam um pato, né? Bancada evangélica, por exemplo, é um evangélico que se tá na TV aí falar alguma coisa sobre o cristianismo, nós pegamos o pato, né? Que se você vai se colocar como cristão na rua, eles já te comparam com aqueles caras lá. É tanto que quando me perguntam se eu sou evangélico, eu falo que não, eu não sou evangélico. O povo evangélico não me representa, eu sou cristão, eu carrego o nome de Cristo, o fardo de Cristo em mim. Eu prefiro carregar o nome de cristão do que o nome de evangélico. Porque Cristo é o meu Salvador. Então nós nascemos para Cristo e somos atraídos a Ele. Cara, não existe mais dúvida nisso. A graça, ela é irresistível, porque eu não consigo resistir ao Espírito Santo. Eu não consigo resistir ao amor de Deus, ao chamado de Deus. Observa que o efeito da Trindade na humanidade, ela é tão grande, porque Deus criou, né, o mundo, esteve com o seu povo, depois enviou o seu filho para morrer pelos pecadores, para restabelecer Deus com o homem. E Jesus, ao subir, o que ele fala para os discípulos? Deixarei o Espírito Santo Consolador com vocês, que ficarão com vocês até o fim dos séculos, até o fim do tempo. Então nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita entre nós ainda. Habita em nós o Espírito Santo, que nos convence do pecado, que prova o quão amoroso Ele é com a gente, Ele é conosco. Tem até uma discussão, né? Jonathan, quando eu vou orar, eu oro para quem? Para Deus Pai, para Deus Filho ou para o Espírito Santo? Eu falei, cara, ore para qualquer um dos três. Se você orar para o Espírito Santo, você está orando por Deus todo. Os três é uma coisa só, sabe? Os três é uma coisa só. Nós três, por exemplo, nós três representamos a adoração livre onde quer que nós estejamos. O Micael está lá na Vila Acre, o Marcos no São Francisco e eu no Rosa Linda. Existe a adoração livre em 3 lugares da cidade. Entendeu? Então, nós carregamos o amor de Deus em nós por conta da graça, que ela foi irresistível. Fazendo uma recapitulação para a gente encerrar. O que fica de aprendizado, o que fica de aplicação para nós? Você tem que ser incentivado a partir de hoje a evangelizar, a falar do amor de Deus para as pessoas. Por quê? Porque possa ser que você seja o pregador da conversão da pessoa. Eu até hoje lembro o primeiro cara que pregou para mim. O cara que pregou para mim e eu me converti. Esse cara ficou marcado na minha vida, por mais que hoje eu não sei nem onde é que ele, sei nem se ele ainda está vivo, mas ele ficou marcado na minha vida. Você pode ficar marcado na vida de alguém se você pregar para uma pessoa, para um eleito. O mérito não vai ser seu, você não tem mérito nenhum, mas você vai ajudar um irmão a encontrar o caminho de casa, a encontrar o caminho de volta para casa. É legal quando você está no terminal e alguém pergunta qual é o ônibus e você sabe dizer qual é o ônibus, né? Geralmente você não sabe dizer qual é o ônibus porque você não presta atenção.
Mas quando você sabe dizer, você se sente bem, né? Falei, caramba, eu disse qual é o único pra pessoa. Caraca, eu sou demais. Então se você levar alguém para Cristo, alguém vai se arrepender dos seus pecados, você vai se sentir bem. Você vai se sentir alguém útil no Evangelho, né? Existem tantas pessoas inúteis no Evangelho, existem tantas pessoas que estão no Evangelho, mas que nunca falaram de Deus para ninguém. Não seja assim, cara. Não viva uma vida de fracassos, não. Mais do que você vivia no mundo. Mais do que você vivia antes de conhecer a Deus. Não viva uma vida de fracassos, colecionador de fracassos, não. Eu tava até falando pro Marcos, uma perna quebrada não é um fracasso. Uma perna quebrada é uma motivação. Fracasso é você ser um inútil, é você não ter uma história para contar para ninguém. Que inútil é você ter um filho e o seu filho perguntar, pai, o que você fez na adolescência? Ah, eu joguei videogame. Nossa, que vida útil, que vida boa você tem para contar pro seu filho, né? Meu filho, eu com 16 anos terminei o ensino médio. Olha que top. Eu com 17 anos terminei o ensino médio, fui no exército, falei pra eles que eu não queria servir, eu não servia aquele negócio, porque eu mando em mim. Não servi o exército, depois eu fui entregar currículo para todo canto, fiquei feito um doido entregando currículo. Entreguei currículo e consegui um emprego. Fiquei nesse emprego por 5 anos da minha vida. Foi o que eu conheci sua mãe e fiz você. Vi o Brasil ganhar a Copa 2018 com o gol do Neymar aos 45 minutos de cabeça. O Brasil foi hexa, meu filho, e quando você estava nascendo, eu estava lá. Então você tem que ter uma história para contar. Isso faz de você uma pessoa útil no Evangelho. Você precisa ser colecionador de ações. Olha que coisa bonita. Colecionador de ações, não colecionador de sonhos, não colecionador de projetos. Colecionador de ações, faça acontecer. Incentive pessoas. Mesmo que você incentive ela a surfar no mar, a pegar uma prancha e ir no mar e surfar, mas incentive ela a ser útil na sociedade. Amém?